Oi, gente, tudo bem? Olha aqui, mames. Eita, fechou os olhinhos, hein? Tá acordada, viu, gente? Ó, com a bolinha dela aqui, ó. Passando aqui pra falar com vocês. Vocês viram aí, né, que eu coloquei um stories, que hoje eu precisei sair, fui cuidar da minha saúde, né? Da minha pessoa, na verdade. É o autocuidado que o cuidador familiar precisa ter. E nesse lugar onde eu fui, eu conversando com a pessoa que estava me atendendo, a gente falando, ela perguntando, aliás, eu tenho vários assuntos para falar sobre as conversas que eu tenho com essa pessoa, porque ela sempre pergunta da minha mãe. Então, assim, ela me perguntou sobre a minha mãe, como que ela está e tal, como que ela é no dia a dia. E eu falando, né, que ela perguntou se a minha mãe ainda anda, se a minha mãe fala, e eu explicando tudo que eu já até contei aqui, que ela fala, mas ela não desenvolve um diálogo, então ela não conversa, que ela anda, mas ela não sai do lugar se não tiver alguém para levantar ela. E aí, eu não lembro como é que foi exatamente, mas nós chegamos num assunto que é o que eu quero falar aqui com vocês. Eu tava contando pra ela que hoje eu fiquei indignada vendo um vídeo em uma outra rede social e de uma pessoa que cuida de um familiar, e essa pessoa expôs muito, sabe, esse idoso com Alzheimer, muito debilitado, tava levando para o hospital porque estava com suspeita de infecção de urina. E eu fiquei muito indignada com a forma como que foi feito aquele vídeo, expondo até a fralda geriátrica, sabe? Eu acho que foi muita exposição. E é algo que eu não faço aqui, né? Quem acompanha aqui há mais tempo vê o conteúdo que eu coloco aqui sobre a minha mãe. Inclusive, eu já fui taxada como a pessoa que romantiza o Alzheimer. E não há nenhum romantismo no Alzheimer, eu sempre falo isso. A realidade do dia a dia e do cuidar não é fácil. E isso, acho que a maioria, né, para não falar todas as pessoas, mas a maioria sabe disso, que não é fácil cuidar. Mas, gente, quando eu trago aqui os conteúdos da minha mãe, eu tento não expor as crises que ela tem, as coisas que acontecem no dia a dia, os desafios, porque assim, no caso desse vídeo que eu vi, era a mulher lá reclamando porque estava cuidando, olha como que é, desafio, olha que trabalho. Gente, eu penso assim, isso vai ajudar em alguma coisa? Eu vir aqui e ficar me lamentando com vocês, reclamando, eu não falo de uma vez ou outra, gente, que a gente acaba trazendo um conteúdo para passar para as pessoas que acompanham e principalmente as pessoas que cuidam de alguém com Alzheimer, para que isso sirva, né, até de experiência para essas outras pessoas. Mas então pode acontecer de eu vir aqui qualquer dia, sei lá, eu não suportar, eu acabar chorando, desabafando. Mas só que o conteúdo desse canal específico que eu vi é sempre assim, é sempre reclamando, é sempre mostrando as dificuldades e expondo o idoso. E, poxa, aí eu peguei e falei pra ela, eu fiz um desabafo, né? Olha, eu faço todos os perfis da minha mãe, em todas as redes sociais que nós temos, com a intenção de levar informação, mas principalmente de mostrar que existe vida e vida com qualidade, tanto para a pessoa que tem o Alzheimer, quanto para quem cuida, apesar do Alzheimer. Então eu sempre falo, né? O Alzheimer é um detalhe. E por que eu falo isso, gente? Porque a dificuldade, ela está ali todo dia. Eu acordo, eu vou dormir, eu sei que a dificuldade ela vai aparecer. Os desafios, eles são todos os dias. Mas eu ficar reclamando, isso vai deixar de existir? Não vai. Pelo contrário, isso vai continuar existindo e vai causar ainda mais estresse. Por exemplo, outro dia eu estava aqui, eu nem consegui ainda colocar para vocês isso, e eu estava dando mexerica para minha mãe. Nisso, eu bati na cumbuquinha, minha outra mão esbarrou na cumbuquinha e caíram os bagaços, né, que às vezes ela não engole tudo, e aí eu vou tirando da boca para ela não engasgar. Caíram aqui na sala, espalharam. Gente, eu tinha duas opções, ou eu limpava sem reclamar,
ou eu limpava reclamando. De qualquer forma, eu teria que limpar. Então, o que era menos pesado? Porque eu não gosto de falar que é mais leve, porque para mim, cuidar de alguém com Alzheimer, ou até de outras, né, demências ou condições clínicas, mas eu vou falar especificamente do Alzheimer porque é a nossa realidade aqui. Não é leve, então não posso dizer que é para se tornar mais leve. Isso na minha cabeça, na minha opinião, tá bom? Hoje, eu não sei se amanhã eu vou mudar essa minha fala, mas hoje para mim não faz sentido eu falar, olha, para se tornar mais leve. Então, eu sei que tem a expressão aí, né, que eu não tô lembrando agora qualquer eufemismo, acho que é isso, que a minha filha me explicou, você falar, em vez de você falar mais leve, você falar menos pesado, é a mesma coisa, mas não sei, pra mim não existe mais leve, porque não é leve cuidar. Porém, se eu ficar aqui reclamando, falando, olha como que é, tal, por que não vem ninguém, por que eu cuido sozinha, por que isso, por que aquilo, eu vou ficar mais estressada. Esse estresse vai passar para minha mãe, vai passar para o ambiente, porque eu tenho uma família aqui também, e isso não vai fazer bem nem para mim, nem para ela, nem para ninguém que esteja perto da gente. E aí eu fiquei pensando, poxa gente, esses canais crescem tão rápido. Por que que as pessoas gostam tanto de conteúdo assim, né? Mostrando os idosos sofrendo, gostando de barraco, de ver barraco. E o nosso canal que tenta levar... Olha, gente, eu vou ousar falar aqui, tá? Levar amor. Um exemplo de cuidar com amor, com empatia, com paciência, porque paciência a gente não nasce com ela. Aqui, ó. Ela tá mexendo na almofada. Paciência a gente não nasce com ela. Paciência é praticada todo dia. Quanto mais você pratica, mais um pouquinho você vai adquirindo. E eu fico pensando, eu falei pra essa moça, né, que a gente tava conversando, eu falei assim, nossa, e é tão difícil o canal crescer. E falando tudo isso, e para terminar esse vídeo, por isso que eu também vim aqui falar, além de passar para vocês, né? De repente você que é cuidador profissional ou você que é cuidador familiar, não reclame, não brigue com a doença. Busque aprender cada dia mais, busque conhecimentos, converse com outras pessoas que cuidam de alguém com demência, participem de grupos, eu estou até para montar um grupo, quem aí quer participar desse grupo? Online totalmente gratuito, tá gente? Para cuidadores profissionais, para cuidadores familiares, para a gente trocar experiências, porque são nessas trocas que a gente vai aprendendo, porque a gente não sabe tudo. E aí, eu vim também para, além de falar isso para vocês, que é possível ter vida e vida com qualidade para ambas as partes, falar para vocês, fazer um pedido mesmo, gente. Eu sei que não é legal a gente ficar pedindo, compartilha, curte, comenta, mas é necessário a gente fazer isso, né? Porque essas redes sociais só vão crescer se as pessoas que seguem a gente e gostam dos conteúdos fizerem isso. Então eu quero pedir hoje para vocês, assim, ó, a cada lavada, quero pedir hoje para vocês, se vocês gostam do conteúdo que vocês veem aqui, ainda tem muito mais para eu mostrar, coisas da minha mãe, sabe, que ela fazia e como que eu me comportava, horas de um jeito que não era o adequado, o apropriado, hora de um jeito que eu acertei, eu e meus irmãos, diante desse diagnóstico. Se você gosta disso, né, que eu vou postar também esses outros vídeos aí antigos, se você gosta, me ajuda a crescer. A gente tem aqui, ó, no Instagram, no YouTube, no TikTok, no Facebook. Me ajudem, por favor, a crescer esses canais para levar essa mensagem, gente. De repente, tem pessoas que elas só reclamam porque elas ainda não viram uma outra forma de cuidar, com possibilidade de deixar o seu dia com mais amor, com mais tranquilidade, ou pelo menos com um pouco de tranquilidade, com leveza, tá bom? Gente, desculpa esse vídeo tão grande, mas eu queria falar isso pra vocês. Precisamos brigar. Não, corta isso. Nós não devemos brigar com a doença. A gente tem que buscar conhecimentos,
para poder a gente todo dia levantar da cama e falar um dia de cada vez e eu vou vencer esse dia, tá bom? E com fé em Deus, né? Como eu sempre falo, amor, coragem e fé, tá bom? Pra cuidar. É isso, tchauzinho. Dá tchau, mãe. Dá tchauzinho, dá tchau. Fala, vou ficar aqui, ó, assistindo, ó lá, assistindo a Rita Lobo. É assim, gente. Tchauzinho, gente. Manda beijo, mãe. Mua.